símbolo dos elementos e tabela periódica. As habilidades trabalhadas são: descrever as principais ideias sobre a constituição da matéria a partir das ideias de Dalton, modelo atômico de Dalton, reconhecer e localizar os elementos químicos na tabela periódica e representar substâncias usando fórmulas químicas. Dalton foi o primeiro cientista a propor um modelo de como seria a matéria. Então, para Dalton, todos os materiais, toda a matéria seria formada por átomos, que são as menores partículas. Esses átomos seriam esferas maciças. Além disso, seriam indivisíveis e indestrutíveis. Então, não era possível dividir o átomo ao meio ou destruí-lo. Por essas características, o modelo atômico de Dalton ele era conhecido como bola de bilhar. Então, se compararmos o átomo, ele seria como uma bola de bilhar, pois ambos são esféricos, ou seja, tem um formato esférico, são maciços, são rígidos, são duros, e não é possível dividir ao meio ou destruí-lo. Então, por ser uma esfera rígida, ela se torna indestrutível e indivisível. Então, o átomo não era possível ser dividido ao meio ou destruído. Esses átomos podem se combinar para formar moléculas. Quando eles fazem essas combinações, ocorrem transformações químicas. Então, as transformações químicas são recombinações entre os átomos. Então, as substâncias que são os reagentes, quando sofrem a reação, vai haver um rearranjo dos átomos. Então, os átomos vão se rearranjar, vão se ligar de uma maneira diferente, formando novas substâncias que são os produtos. Então, durante as transformações químicas, não ocorre nem a destruição ou divisão e nem mesmo a criação de novos átomos durante as reações. Então, quando acontece uma reação química, os átomos não são destruídos e não são criados nesse processo. Então, os átomos apenas se recombinam. Os átomos permanecem no começo da reação e também no final da reação. Então, os mesmos átomos presentes nos reagentes estão presentes nos produtos. Então, consideramos aqui o exemplo da reação de formação da água a partir do hidrogênio e do oxigênio. Então, podemos perceber que quando a reação acontece, vai haver uma recombinação dos átomos. Então, os átomos de hidrogênio, que são as bolinhas azuis, se separam e vão se combinar com os átomos de oxigênio, que são essas bolinhas amarelas. Então, ocorre uma separação aqui dos átomos, os átomos se separam uns dos outros e se recombinam de uma maneira diferente, formando assim os produtos, nesse caso, formando a água. Então, os átomos dos reagentes se recombinaram, formando assim os produtos, sem que houvesse nem a destruição, nem a criação de novos átomos. Então, os mesmos átomos presentes nos reagentes, presentes no hidrogênio e no oxigênio, estão presentes no produto, que é a água. Para diferenciar os elementos químicos, Dalton utilizava suas propriedades. Então, a propriedade dos átomos era o que diferenciava os elementos químicos. Dentre essas propriedades, a principal era a massa. Então, a massa era o critério utilizado por Dalton para separar, ou seja, para classificar os elementos químicos. Então, átomos do mesmo elemento químico possuem a mesma massa. Então, se pegarmos dois átomos de hidrogênio, os dois átomos terão a mesma massa. Se pegarmos dois átomos de oxigênio, eles terão a mesma massa. Então, se tem a mesma massa, significa que esses dois átomos são do mesmo elemento químico. Já elementos químicos diferentes possuem massas diferentes. Então, um átomo de hidrogênio possui a massa diferente do átomo de oxigênio. Como são de elementos diferentes, a massa deles será diferente. Então, podemos dizer que elemento químico é um grupo de átomos que tem propriedades iguais, então átomos com as mesmas características. E atualmente são conhecidos 118 elementos químicos. Para representar os elementos químicos, Dalton utilizava alguns símbolos, utilizava alguns desenhos para cada elemento químico conhecido naquela época. Então ele utilizava alguns desenhos esféricos, onde cada desenho era diferente um do outro e cada um representava um elemento químico. Então podemos observar que o oxigênio ele era uma esfera, o hidrogênio era uma esfera com um pontinho no centro, o nitrogênio era uma esfera com um corte no meio, um risco aqui no meio. Então, cada elemento químico conhecido naquela época era representado por um desses desenhos. E assim,
Dalton conseguia representar os elementos químicos de maneira diferente. Porém, esse tipo de representação, utilizando esses desenhos, ele não é tão prático, principalmente pelo fato da descoberta de novos elementos químicos. Conforme esses elementos químicos foram sendo descobertos, foi necessário utilizar novos símbolos. Então, para evitar confusão entre as representações, esse modelo atômico de Dalton foi substituído. Então, como ele não conseguia representar de maneira prática, era necessário utilizar uma nova forma de representação. Um cientista chamado Berzelius fez um novo tipo de representação. Então, para essa representação, os elementos químicos eram representados pela inicial do nome em latim. Então, a inicial maiúscula do nome em latim. Então, eles pegavam o elemento químico, viam como era o nome dele em latim, pegavam a inicial para representar o elemento químico. Nos casos em que dois elementos químicos começam com a mesma letra, ou seja, têm a mesma inicial, era utilizada uma segunda letra, minúscula, para diferenciá-los. Então eles pegavam a primeira letra em latim, se já tivesse algum outro elemento com o mesmo símbolo, com a mesma letra, eles adicionavam uma segunda para diferenciar esses dois elementos químicos. Então temos aqui alguns exemplos. O hidrogênio, cujo nome em latim seria hidrogém, então começa com H. Então, para representar o hidrogênio, utilizamos a inicial maiúscula, então o símbolo do hidrogênio é um H. O hélio, em latim, que é hélium, também começa com H. Para diferenciá-lo do hidrogênio, é adicionada uma segunda letra minúscula, nesse caso um E. Então o símbolo do hélio é HE. O nitrogênio, que vem de nitrogênio, do latim, para representá-lo, é utilizado a letra N. Então o nitrogênio tem o símbolo N. O sódio, em latim, é natrium. Então, quando pegamos o nome em português, seria esperado que o símbolo dele fosse S. No entanto, não é utilizado o nome em português ou o nome em inglês, tem que ser o nome em latim. O nome em latim do sódio é natrium, então começa com N, por isso o símbolo do sódio começa com N, e para diferenciá-lo do nitrogênio, foi adicionada uma segunda letra, nesse caso o A. Então o sódio é representado por Na. Aqui um outro exemplo, o chumbo, cujo nome em latim é pumblum. Então, para representar o chumbo é utilizado a inicial, no caso P, e é colocado uma segunda letra, no caso B. Então, o chumbo é representado por PB. Podemos observar que em alguns casos, o nome do elemento em português é diferente das letras que são utilizadas no símbolo desse elemento. Isso acontece porque é utilizado o nome em latim e não em português. Então, como no caso do sódio, do chumbo e de outros elementos químicos, o símbolo será diferente do nome em português. Como uma forma de ajudar nos estudos sobre esses elementos químicos, buscou-se formas de agrupá-los. Nesses estudos, então, nessas formas de agrupamento, surgiu a tabela periódica. Então, a tabela periódica foi criada para organizar os elementos químicos conhecidos até então. Esses elementos eles foram agrupados de acordo com as suas propriedades. Então, foram realizados estudos com esses elementos químicos, principalmente baseados nas suas propriedades físicas e também nas reações que eles faziam, e com base nisso foram separados em alguns grupos. Então, no surgimento da tabela periódica destacam-se dois cientistas. O primeiro é o Dmitri Mendeleev, que é conhecido como o pai da tabela periódica, e o outro cientista, que é Lothar Meyer. Ambos cientistas, no final do século XIX, realizaram estudos de maneira separada como formas de agrupar esses elementos químicos. Como Mendeleev foi o primeiro a publicar esses estudos, ele é considerado como o pai da tabela periódica. Porém, Meyer também fazia estudos e chegou a resultados muito parecidos com os obtidos por Mendeleev. Então, nesses agrupamentos, os elementos químicos foram colocados em ordem crescente de massa atômica. Então, eles foram colocados de acordo com a sua massa. E a tabela periódica que conhecemos hoje, ela tem grande concordância com a tabela proposta por esses dois cientistas. Então, muito do que foi proposto por esses cientistas é utilizado hoje. É claro que houveram algumas mudanças
com relação aos elementos químicos, o posicionamento deles na tabela. E a partir dos seus estudos, eles também conseguiram prever a descoberta de novos elementos químicos. Então eles analisaram as propriedades dos elementos conhecidos até então e perceberam que quando eles colocavam os elementos em ordem de massa atômica, havia algumas vacâncias, alguns lugares que poderiam ter novos elementos químicos. Dentre eles, podemos destacar a previsão do chamado hexasilício, que hoje é conhecido como germânio. Então, a partir dos estudos, foi proposto que haveria um elemento, que foi denominado hexasilício, com propriedades semelhantes à do silício. Esse elemento depois, quando foi descoberto, foi nomeado germânio. Temos aqui uma representação de como seria essa tabela periódica proposta por Mendeleev. Então essa tabela recebe o nome de periódica pela repetição das propriedades. Então os elementos são colocados em grupos de acordo com as suas propriedades, de acordo com as características que eles têm em relação às reações químicas que fazem e também a algumas das suas propriedades físicas. E esses elementos foram colocados aqui, como podemos perceber, em ordem crescente de massa atômica. Então o hidrogênio ele foi atribuído como tendo massa 1, então ele é o de menor massa, ele é o primeiro. O segundo elemento aqui é o lítio, cuja massa atribuída foi 7. O terceiro, berílio, cuja massa foi 9,4. E assim por diante, os elementos foram colocados de acordo com o aumento da massa atômica. Então, quando um elemento ele possuía as mesmas propriedades que outros elementos, eles eram colocados no mesmo grupo. Então podemos perceber que há alguns grupos aqui. Então todos esses elementos que estão no mesmo grupo possuem as mesmas propriedades. Essa tabela proposta por Mendeleev e também por Mayer sofreu algumas modificações com a descoberta de novos elementos. Então quando novos elementos foram descobertos e também com o desenvolvimento de novas técnicas e com a proposição de outros modelos atômicos, a tabela foi alterada, modificando então o posicionamento dos elementos químicos e também de alguns grupos. Atualmente, utilizamos os elementos em ordem crescente do número atômico, levando em consideração também a configuração eletrônica de cada elemento químico. Essa é a tabela periódica atual, contendo os 118 elementos químicos. Podemos perceber que existem 18 grupos, então cada grupo, assim como foi proposto por Mendeleev, possui elementos com propriedades semelhantes. Então, como as propriedades se repetem durante o grupo, essa tabela foi chamada de tabela periódica devido a essas repetições das propriedades. Então, cada grupo possui um conjunto de elementos que possuem propriedades semelhantes. E atualmente, esses elementos químicos não são colocados em ordem de massa atômica, mas sim em ordem de número atômico. A tabela possui 18 grupos que são representados de 1 a 18, ou então uma representação um pouco mais antiga que pode ser encontrada em algumas tabelas, colocando os grupos representados por um algarismo romano e por uma letra. Alguns grupos são representados por números de 1 até 8 e recebem a letra A. Alguns outros grupos são representados por números também de 1 a 8, só que recebem o nome de B. E alguns desses grupos recebem alguns nomes especiais para diferenciá-los dos outros, como por exemplo os metais alcalinos terrosos, os calcogênios, halogênios e os gases nobres. Esses grupos também podem ser denominados famílias, então pode ser utilizado tanto grupo como família. E cada grupo é representado por uma coluna. A tabela periódica também pode ser dividida em períodos, então cada linha aqui na tabela periódica é considerado um período. Então a tabela periódica moderna possui 7 períodos, ou seja, 7 linhas. Para simplificar a representação, alguns elementos eles são colocados separado. Então temos aqui os lantanídeos e os actinídeos. Para diminuir o espaço ocupado pela tabela, eles são colocados aqui separados.
mas todos eles entrariam aqui nessa região, o que aumentaria o espaço utilizado pela tabela periódica. Então, a fim de diminuir o espaço e torná-la mais simples de ser observada, eles são colocados à parte dos outros elementos. Como mostrado na legenda, os elementos são representados pelos seus símbolos, que são definidos a partir do nome em latim, e também algumas de suas propriedades, como a massa atômica, também o número atômico, em alguns casos também o nome do elemento. Algumas outras tabelas podem ser representação de algumas propriedades de cada elemento, como o estado físico e também se esse elemento ele é encontrado na natureza ou se ele é artificial, já que alguns elementos químicos não existem na natureza, eles são feitos em laboratórios a partir de alguns reatores, alguns equipamentos especiais. E esses elementos eles são instáveis, então são observados apenas por um curto período de tempo.